É muito, eu já tenho falado diretamente, indiretamente, falando sobre batalha espiritual. O inimigo está querendo destruir a igreja de Cristo. Sabe como é que ele faz? Ele não vem aqui e manda um tsunami aqui em cima, ou um hurricane aqui em cima, não. Ele vem e destrói vidas. Nós convém. É assim que o diabo destrói a igreja. Ele destrói pessoas. Destruindo pessoas, ele talvez destrua as famílias. Destruindo as famílias, ele destrói a igreja. Porque a igreja é a família. A igreja não é um monte de gente animada. A igreja é basicamente um núcleo familiar, onde uma pessoa, às vezes o pior da família, se converte, resgata toda uma casa. Assim funciona. Então, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Vou estender em outras áreas, que é para não ficar repetitivo. E quem veio quinta-feira, eu vou me esforçar ao máximo para você nem perceber que é a mesma palavra. Eu falei sobre a arte de vencer guerras. Como é que se vence as guerras? No mundo natural, tem 3 fatores fundamentais e básicos para isso. Você vence a guerra com ataque, defesa e com uma estrutura de suprimentos para sustentar os exércitos. Não poucas vezes as pessoas tinham problemas. O próprio povo de Israel, o Gibeão, teve problema, porque todos os anos os filisteus que rondavam as terras iam lá e pegavam os suprimentos deles. Porque sem suprimento o exército não pode avançar, e sem suprimento uma cidade não sobrevive. E quando eles conquistavam os povos, a coisa era tão grave que eles roubavam toda a comida, pegavam todo o gado, e para deixar aquele povo enfraquecido, matavam o que sobrava e arrancavam as árvores. Pode entender, não é isso? Para que aquele povo não tivesse suprimento. Isso é estratégia de batalha antiga, mas é assim até hoje. O exército tem que ter ataque, diga comigo, ataque, defesa e suprimento. Veja bem, queridos, eu vou falar rapidamente porque eu quero me ater a um outro aspecto. Quando o inimigo quis vencer Israel, ele cercava o povo e sitiava. Fala comigo, sitiava. Sitiar. Aqui está a cidade. Eles botavam um exército em volta, fechavam as cidades, as portas de entrada, as estradas que chegavam na cidade, cortavam o suprimento de água se viesse por canais. Eles faziam isso para impedir que o povo tivesse suprimento. Mesmo assim, por conta de ser uma coisa tão estratégica, que eles armazenavam dentro de celeiros e cisternas, eles faziam um sistema onde todo esse suprimento pudesse sustentá-lo se fosse uma época de luta. Então, não poucas vezes, diante de um cerco de um povo que queria invadir Israel, às vezes eles ficavam 1, 2, 3 anos sobrevivendo do suprimento guardado. Eles ficavam ali, mas debaixo de uma opressão, mas não perdiam e nem ganhavam. Empatavam. Ficavam ali, atrás de muros. Então, veja, 3 fatores que também valem para a luta espiritual. Eu falei sobre isso aqui. Quando a gente começa a conversar com as pessoas, alguém quer conversar com você, quer bater um papo e começa a falar contigo, você pega logo a vida da pessoa, quando ela não tem nenhuma noção do que é atacar o reino do Espírito. Ela não entende isso. Ela não tem nenhuma noção de defesa. Ela expõe a sua vida, ela deprecia a sua vida, ela fala para os seus filhos, maldição, você é um moleque, você não vai dar em nada, tu vai pegar bem um resfriado, tu quer cair, quer morrer. Às vezes a gente destrói a nossa casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica seu lar, a tola com as suas palavras destrói, o homem também. Então, às vezes, em vez de a gente atacar o inferno, porque não tem comida e a criança está chorando, a gente ataca a criança, porque está chorando, a gente não discerne as lutas que a gente está lutando, contra quem a gente está lutando, aí a gente acaba atacando pessoas. Veja disso. Então, se a gente começar a conversar com alguém, a gente percebe logo que uma pessoa não tem nenhuma visão, nem de ataque, nem de defesa, e não tem suprimento. O que é o suprimento? O suprimento é a palavra de Deus.
No reino do Espírito, atacar é dar um tapa no irmão que está enchendo a paciência. No reino do Espírito, atacar é você lutar contra principados e potestades. A Bíblia diz em Efésios, a nossa luta não é contra pessoas de carne e de sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, mas nós ainda, sabendo dessa palavra, que não adianta nada saber se eu não vivo ela, nós acabamos lutando contra as pessoas. Lutamos contra o vizinho, lutamos contra o patrão, lutamos contra o concorrente no trabalho, lutamos contra os irmãos dentro da igreja, lutamos contra a sogra, contra o genro, contra o sogro, contra o cunhado, lutamos contra as pessoas, nós discernimos isso. Como é que a gente sabe isso? A gente se justifica. A gente acha que o motivo pelo qual eu estou lutando contra o irmão é justo. E aí a minha justiça, ela vai além do suprimento de Deus para não deixar eu atacar o meu irmão. Ou seja, aquilo que eu sofri, o que você me fez é justo e você merece um tapa na orelha mesmo. Então nós estamos lutando contra as pessoas, indo contra um princípio de Deus. A minha luta não é contra a carne, contra o sangue. Não é, às vezes a minha luta não é contra a carne, contra o sangue. Eu poderia exagerar com você e dizer que tudo que nós vivemos na face da terra, a gente tem que sempre olhar pelo âmbito espiritual. Todas as coisas. Quando uma pessoa não tem consciência das lutas espirituais, ela oscila na fé. Ela oscila, ou na verdade talvez ela nunca tenha tido uma fé em Cristo Jesus, ela teve fé em motivações extras, que não é de verdade a palavra. A motivação é na igreja porque meu pai vai, a motivação é na igreja porque meu filho está muito mal, eu vou acompanhar ele. A motivação é na igreja para agradar a pessoa que me convidou. A motivação é na igreja porque eu estou de olho naquela menina. A motivação é na igreja porque eu estou vivendo um momento difícil. Queridos, tem pessoas que não se sustentam na fé por causa que a motivação delas não está em Cristo Jesus. Ela não está porque não conhece. E ela já ouviu o pastor Pedro falar e não busca conhecer e fica eternamente vivendo uma vida fragilizada. Eu quero te dizer, existem esses mesmos 3 pontos. O ataque. Só que tem pessoas que só têm ataque. Elas só sabem atacar, elas só sabem acusar, elas só sabem, ou então falar chavões e jargões na igreja ou no celular, mas elas não têm defesa. Qualquer coisinha insulta a pessoa, qualquer coisinha rouba a pessoa do centro da vontade de Deus. Por quê? Porque ela só sabe atacar, ela pensa que é por muito falar que ela vai ser vitoriosa em Cristo Jesus, ela esquece que ela precisa aprender a defender. E defender não é se defender apenas, mas defender usando a palavra de Deus a seu favor. Tem horas que a gente tem que se defender no Senhor, se precaver, se guardar daquilo que a gente ouve. Você nunca vai dar nada. Olha lá, caiu de novo, vacilou de novo. Eu não confio nisso. Você nunca vai se dar bem. Não, quem pode dar um crédito para ele? Talvez aqui ninguém dê, mas Jesus dá. Jesus dá. Quantas vezes? Quantas forem precisas. Agora, a intenção de Jesus é que seja útil, que você acerte, que você acorde, que você aprenda, que você seja uma nova criatura. Agora a igreja precisa pensar como ele pensa. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos ter amor no nosso coração, de perdoar o irmão todas as vezes que ele vacilar contigo, todas as vezes. Não é mesmo. Não é uma ou outra. Tem pessoas que perdoam uma vez só, nunca mais elas são a mesma com o outro. 2. Talvez 3. Mas Jesus falou, vocês têm que exceder ao juízo dos fariseus, vocês têm que exceder a justiça dos fariseus. Perdoe 70 vezes 7 por dia, 490 vezes, mesmo irmão, todos os dias. Ou seja, é óbvio que Jesus está brincando, ninguém é capaz de pecar tanto assim quanto o outro. Ele está falando que não existe nenhum tipo de justificativo na sua forma de perdão. Perdoe seu irmão. E perdoar não é ouvir o pastor pregar e você sair e depois ficar comentando. Mas não é assim. É bem assado. Isso aí chama fofoca e destrói a sua vida em primeira instância.
Tem gente que não quer vir para a igreja porque ela conhece o testemunho de muitos crentes lá fora, de outras igrejas, e tem uma ideia de que, tá vendo? Eu quero Deus, olha como é que o cara é, olha como é que o cara vacilão. Então, sabe por que a pessoa faz isso? Por causa do mau testemunho dos irmãos. Agora eu vou te dizer uma novidade: isso não sustenta ninguém do lado de fora. Porque você está olhando para a pessoa errada. Olhe para Jesus, amém. Olha para Cristo, olhe para aqueles que estão dando certo, olha para aqueles que são humildes, capazes de voltar atrás e fazer o conserto que for necessário. Eu quero que você entenda isso. É uma guerra. Você tem que aprender a atacar, mas tem pessoas que só atacam. Tem outros que só se defendem, passam a vida sitiadas atrás de muros, nunca experimentando liberdade de avançar e vencer. E às vezes, o que é pior, há aqueles que já experimentaram vitórias espirituais, mas algum acidente de percurso fragilizou a pessoa. Ou ela foi injustiçada, ou ela injustiçou, ou ela esbarrou na unção do pastor, ela esbarrou em algum problema dentro da igreja, ou ela esbarrou com algum testemunho de um crente fajuto. Veja, querido, essas pessoas estão paradas, fragilizadas, sitiadas, escondidas. Tudo porque alguém as feriu. Alguém as feriu, e a ferida no reino do Espírito, quando eu estou de prevenção contra alguém, se chama brecha. Gostam alguém? Queridos, se apresse a perdoar. Jesus falou: meu filho, eu não quero teu dinheiro. Se tu veio ofertar aqui, tem alguma coisa contra alguém, larga essa ideia e corre para consertar, porque a tua oferta não compra a tua alforria, teu dinheiro não compra a tua liberdade. Se tu vem no altar com dinheiro, seja $1 milhão ou 1 milhão cozido, para Deus não é irmão, desde que seja a tua realidade. Então isso não compra a tua liberdade. Se tu tem alguma coisa contra alguém, corre lá. Pode ser o bandido da luz vermelha, que você nem sabe disso. Isso aí é do meu tempo. Bandido da luz vermelha, oh meu Deus do céu. Isso é do tempo de papel ao laço. Só alguns que viram, para denunciar a verdade. Meu Deus. Certo. Te me interessa, ela falou. Depois faz a propaganda da cruz. Essa aqui é a cruzinha que nós estamos levantando aqui recursos para a gente ofertar na vida dos pastores que vão vir. Então essas cruzes vão ser as cruzes da MQV nos carros agora. Eu achei lindo. Várias cores. Várias cores? Não falou o preço, então hoje vai ser de graça. Então, queridos, veja, pessoas que vivem na defesa, tudo tem uma resposta, e adora dar uma resposta evangélica. Por que, pastor, é ruim dar uma resposta na palavra? Oh, Deus, que ela não esconda. Oh, meu Deus. É ruim dar uma desculpa. Tá bom, tá vindo? Mas tem pessoas que são assim, campeãs em responder a palavra. E é chato. Sabe por que é chato? Não por causa da palavra. A palavra é uma bênção. Mas tem hora que a pessoa quer ver uma pessoa de verdade, aonde a palavra está diluída no seu caráter. Ela está diluída nas suas ações. Entende, irmãos? É muito mais do que recitar versos. É misericórdia, é compaixão, é atitude de misericórdia, atitude de compaixão. E às vezes recitando versos não dizem nada. E eu não estou dizendo com isso que não é importante falar a palavra. Eu só estou dizendo com isso que você está na terra ainda. Então você pode dizer: ei, meu irmão, tudo bem? Não, tudo bem não, a paz do Senhor. Não, a paz do Senhor, não. Graça e paz. Quer dizer que não dá para dizer bom dia. Bom dia não é de Deus. É do diabo, bom dia. Sabe, eu fui jurado dessas coisas. Amém.
esse pseudo-evangelista. Então, irmãos, a gente tem que acordar para isso, porque o mundo às vezes fica enjoado disso. Quando ele vê você chegando todo cheio, porque agora eu me converti, como vai o amado? Esquisito, né? Amado. Eu falo assim, mas eu falo outras coisas também, irmão. Eu não estou falando que eu sou exemplo para você. Se tu quiser ficar recitando o versículo, faz isso. Agora eu estou dizendo para você que não é o único jeito que eu tenho de falar que eu sou crente. O caráter, quem eu sou, a minha atitude, a minha maneira de me expressar para as pessoas. Isso tudo vale demais para Deus. Isso vale muito para o Senhor. Mas tem pessoas que adoram ficar na defesa. Inclusive, são pessoas que às vezes, porque possuem proteção, que é o mais raro, claro que possuir proteção e suprimento é muito bom, mas se eu ficar só na defesa, sabe o que pode acontecer, querido? O diabo, ele não vai te vencer, mas ele fica sempre em posição privilegiada de ataque contínuo com você, porque você só se defende. Você não põe o seu dom para agir, você não se dá, você não dá, você vive para se defender. E Deus está ensinando para nós esse novo tempo, né? Tem pessoas que estão assim, elas estão sitiadas, ela não morre, não é derrotada, porque tem suprimento e sabe se alimentar, entre aspas, porque a palavra não diz para você ser acuado, tem defesa, porém não rompe, porque só se defende. Sempre tem alguma coisa que impede ela ser, ela agir, ela se expressar, ela ser usada por Deus. Outras atacam e defendem e dispõem de suprimento. Estão sempre em guerra, vigilantes, ativas, sabem que o inimigo espera por esse momento que você dê a brecha, como elas falaram no louvor. A brecha é aquilo que o inimigo está esperando. Não precisa ser um brechão, basta ser uma brechinha. É apenas um lugar onde a palavra de Deus não te cobre e aí ele entra. Então, tem pessoas que têm ataque, têm defesa, mas elas precisam viver o suprimento todos os dias. Elas precisam viver a palavra todos os dias. Elas não podem dar brecha todos os dias. Parece tenso a vida de um cristão verdadeiro. É tenso que você tem que estar vigiando o tempo inteiro. E ai de você, que você larga um dia e vigiar. Vai ser como Davi, que por causa de não ter ido para a guerra quando devia ter ido, acabou olhando que não devia, achando que era aquilo que devia. E por causa daquilo, ele sofreu amargamente. Toda a família de Davi sofreu por causa de uma brecha que aquele homem de Deus deixou. Então, querido, preste muita atenção nisso. Os que realmente atacam, defendem, têm suprimento, eles vigiam o tempo inteiro, mantêm uma postura no ataque, uma postura na defesa, uma postura no suprimento, e o suprimento é suficiente para ele aprender a não lutar contra o irmão. Só que nós precisamos vigiar, porque tem coisas que intuitivamente a pessoa age e você reage. Você acaba lutando contra as pessoas. Mas é nessa hora que entra o suprimento e me faz pedir perdão, e me faz voltar atrás, e me faz mostrar quem é Cristo, muito mais do que as razões que eu teria para atacar o meu irmão. Nós estamos ouvindo até aqui. Eu preciso conhecer as armas de Deus ao meu dispor. Para vencer guerras, eu preciso estar atento, vigilante, conhecer as armas que eu devo usar, e não só saber que elas existem. Não basta saber, não é de conhecimento que é feito um homem de Deus, mas é de ações, é de atitude, é de caráter, como eu tenho falado. São princípios, suprimentos são princípios de Deus acumulados. É não me conformar com pequenas perdas, pequenos prejuízos constantes. Tem um demônio que se chama tranca-rua, que trabalha nessa área, de bloquear o fluir das ações de Deus na vida das pessoas. Ele é mestre nisso. É o perde-ganha. Ganha muito, perde.
fora novamente. Isso é um demônio. É um demônio que age na vida de uma pessoa. Crente também, ele não pode possuir, mas ele pode influenciar. Quando? Perde tudo. Ah, meu Deus, me ajuda, me sustenta, Deus. Ah, Deus tem sido tão bom, Deus tem me abençoado. Cai de novo. Por quê? Porque não vigiou. Queridos, Deus tem algo muito especial para nós nessa noite. Quando você se sentir fraco espiritualmente, provavelmente você está sob o ataque do inimigo. E é nessa hora que a gente tem que vir para Deus. Não é igreja somente. É para Deus. E quando você se sente fraco, quando parece que você está perdendo uma coisa que você não está entendendo, provavelmente você está sob o ataque do inimigo e está em desvantagem. Então, eu quero te encorajar a mudar. Eu quero contar uma história rápida, antes de finalizar falando sobre a armadura, que é a história de Gideão. Nós conversamos hoje entre o governo e a igreja sobre Gideão. A história de Gideão, acho que começa em Juízes 7, 6, 7, por aí. É muito simples. Gideão era um caboclo fraco de uma família pobre. A Bíblia diz que quando o anjo encontra com ele, ele fala: "Ô varão valoroso", ele diz: "Mas quem eu? Eu sou o cara mais fraco da minha família. E a minha família é mais pobre de Batirofé." Pode imaginar uma cena? A minha família é mais pobre de Miguel. Minha família é mais pobre de Portel. E eu, dentro da minha família, eu sou o mais miserável de todos. Então, Deus encontrou esse cara, olhou para ele e falou: "Tem uma coisa que esse cara aqui vai fazer diferença." Ele estava trabalhando enquanto todos estavam escondidos. Ele estava tentando segurar alguma coisa que os filisteus já iam passar e levar tudo dele. Moral da história: Deus olha para ele e fala: "Vou levantar um exército nas tuas mãos." E a Bíblia diz que começou a vir gente de tudo quanto é lugar, de Conrado, de Veracruz, de Sertão dos Coelhos, lá de Coqueiros, um exército só aqui. Deu 30 mil pessoas. E Deus olhou para aquilo e falou: "Tem muita gente aí." O exército que vinha contra ele, mais ou menos umas 60 mil pessoas, não sei se estava lá. Muita gente, muito mais do que eles tinham. 30 mil já seria tecnicamente um empate, ou difícil no mínimo. Mas Deus olhou para aquilo e falou assim: "Não, tá bom, vou mexer nisso aí. Gideão, manda embora todos os medrosos." Uau! Medrosos? Quem vai ter coragem? Quem vai ter coragem de falar que está no medo? Manda embora os medrosos. A Bíblia diz que a primeira leva saíram 20 mil. Quantos ficaram? 10 mil. 20 mil medrosos no meio do exército de 30 mil. O que isso tem a ver com a nossa vida aqui? Medo de quê? Medo de amar? Medo de perdoar? Medo de magoar no seu coração novamente? Medo de magoar alguém? Medo de falhar se fizer alguma coisa? Medo de alguém apontar os seus erros? Medo de confiar? Medo de quê? O que é que te paralisa? Medo de sentar na mesa e falar com sua esposa as verdades ou com seu marido? Medo de quê? Medo de quê? Voltando. Medo de olhar no espelho e falar: "Eu sou um vacilão." E a partir daquele momento, Deus fazer surgir um novo homem, uma nova mulher. Medo de quê? Você vai trocar isso, esse confronto, para se tornar um homem usado por Deus, baseado em quê? Qual é a outra proposta que você tem? Continuar como você está? Continuar no pseudo-controle, uma aparência de controle que eu tenho da minha própria vida, mas não é um controle bom, porque eu flutuo entre o bom, o péssimo e o péssimo e o bom. Então, Deus olhou para aquilo e falou: "Tem 10 mil. Gideão falou: "Então como é que eu vou com 10? Que os caras dão 50, 40 vezes. Como é que eu vou levar 10 mil contra 50 mil, 60? Deus, pô, tu é joia. Tu criou o mundo, mas como general, tu fraco." Ele falou: "Tu vai ver que é fraco agora. Tu vai fazer o seguinte: tu manda todo mundo beber água. Quem for beber água e se jogar dentro da poça, tu manda embora.
Quem chegar lá bebendo água, cheio de sede, e ajoelhar, igual cachorro, e beber água grilado, esse você separa. Que é com esse que eu vou fazer a obra. Gideão já estava intercedendo, né? Tomara que todo mundo seja cachorro. Só que não foi assim, a Bíblia diz que diz 10 mil que foram. 9.700. Quantos? 9.700. Se jogaram dentro. Só 300 se abaixaram e beberam água igual cachorro. Grilaram. E Deus falou: esses aí são os que vou conquistar. Os 60 mil filisteus. Uau! Quem que não vai? Os medrosos. Quem que não vai? Os que não vigiam. Sobre o que nós estamos falando nessa noite? Vigia, meu irmão. O teu inimigo está de redor, rugindo como se fosse um leão, mas não é não. Mas para quem é medroso, só dele fingir que é leão já basta. É um leão sem dente, mas só se ele fizer assim, mesmo que ele cai depois do. Como é que o leão faz? Fugir. Quero te dizer com isso. Eu vou te dizer com isso que a luta está posta na tua casa, na tua frente. Está aí. Ela está aqui. Se está na igreja, já chegou na tua casa. Mas talvez tu esteja lá na defesa. Não sei do que o pastor está falando, mas em casa está tudo aqui. Está nada. Está tudo escondido, tudo acuado. Não estende a mão, não ampara o irmão, não consola o outro que está chorando, não tira R$1 para tomar um café, meu irmão, não sabe o que é solidariedade, não sabe o que é misericórdia, mas sabe acusar. A igreja está bem, a igreja está passando por isso, a igreja está passando por aquilo. Olha, irmãos, depois eu vou terminar sobre esse aspecto. Então, eu quero te dizer, talvez você olhe para tudo isso que nós estamos conversando aqui. E o final da história de Gideão, que com 300 ele foi lá e destruiu o exército dos filisteus. E o que é pior, destruiu sem dar uma facada. Porque quando ele cumpriu a estratégia de Deus, que era quebrar os cântaros com uma tocha dentro, 300 pessoas rodearam o acampamento, deve ter ficado numa cada 10 metros. Aí rodearam, cada um com um vaso, uma tocha escondida dentro aqui. Posso imaginar a dificuldade de uma corneta na boca. Assim. E ele falou: quando eu disser por Deus e por Gideão, quebra os vasos e toca a trombeta. Então o pessoal estava dormindo de madrugada, Gideão está lá, aí vão os 300, né? Deve ter treinado muito, porque não tinha celular, não tinha walkie-talkie, não tinha celular, era à noite. E eles cercaram. Num determinado momento, Gideão dá um berro. Por Deus. E pelo pastor pegou, pelo Gideão. Sabe por quê? Eu não sou nada. Sou solteiro. Eu não sou nada. Se todo mundo for embora, não tem igreja. A igreja somos nós. Mas não dá para a gente só vir à igreja. Nós temos que lutar as batalhas espirituais. E as batalhas espirituais não são só observadas na televisão, na vida. As batalhas são feitas para lutar. Se está batendo luta na igreja, pode ter certeza que você está enfrentando luta na sua casa. Pode ser que venha a ser. Para quê? Deus não te ama? Não, Ele te ama tanto que está deixando vir para ver se tu acorda para a realidade espiritual. Gideão pega e fala: é agora, por Deus e por Gideão. Pá! Aí todo mundo quebra ao mesmo tempo. Imagina tu lá no centro do acampamento. Está dormindo na boa, de repente escuta 300 potes quebrando. Pá! Aí tu fica dentro da barraca, quando tu sai, 300 chamas assim, e corneta tocando. Acho que eu vou voltar para dormir, eu vou sonhar. É ruim. A Bíblia diz que eles começaram. O que é isso? O que é isso? Aí eu olhava para o outro e mataram uns aos outros. Quando eles chegaram lá, tinha só gente morta, despojo, e a galera tinha ido embora. Por quê? Porque eles obedeceram a direção de Deus. Querido, a vitória do nosso povo está na obediência à palavra. Deus não deu isso para a gente pensar que é legal. Ele botou uma coisa impossível aos nossos irmãos para dizer: eu fiz com o Gideão, posso fazer com você. Eu posso
lutar para correr serpentes e escorpiões. Eu posso lutar para correr problemas financeiros, mas vou usar você como gerente, um gerente adequado, organizado, que sabe ser um bom dispenseiro da sua vida financeira. Não adianta fazer um monte de besteira e depois dizer, oh, Deus me ajuda. Eu vou ajudar. Quando os credores te derem um tapa, eu te levanto. Deu uma rasteira, eu puxo você de novo. Eu não vou fazer nada, meu filho. Enquanto você não aprender os princípios que fazem a diferença. Um vencedor vence batalhas, atacando, defendendo, mas suprindo a sua vida com a palavra do Senhor. Então, irmãos, eu estou falando tudo isso para que um dia a gente não volte. Daqui a 2 anos eu prego a mesma coisa, você esteja aqui relaxando. Pastor, essa palavra de novo já ouvi há 2 anos e nada aconteceu. Não está falando nada novo. Olha só, bem em Efésios, agora eu vou falar uma coisa bem nova. Agora eu vou falar uma coisa bem nova. Eu ia falar. Queridos, eu quero te dar um princípio hoje. Quando Davi tinha voltado da batalha junto com os filisteus, que não quiseram que ele lutasse com Israel, olha que coisa maluca. E ele chegou e estava tudo queimado, tudo destruído. Eles quiseram bater em Davi, jogar pedra em Davi. E Davi ficou com medo e falou, Deus, eles querem me apedrejar, o que eu faço? Eles roubaram tudo que a gente tem, as nossas mulheres, os filhos, os animais. Deus falou, não, está esperando, vai lá e conquista. Davi teve que se encorajar no Senhor. Nós só ouvimos o que eu falei. Você precisa se encorajar no Senhor. Agora, encorajar no Senhor significa, eu preciso viver o que o Senhor diz na palavra que me pertence. Eu preciso tomar posse. E a gente não vence palavra, não vence guerras. Um dia querendo bater em todo mundo, no outro dia nem está lembrando que tem guerra. Você vence assim, amigo? Por isso que é tenso um crente de verdade. Não é tenso de calor. Não, mas pensa a vida. É cheia. A vida de crente é uma sua. Então, a minha vida é muito agitada. No reino do Espírito, vendo as pessoas sofrendo, infelizes, vencendo, apanhando, vendo Deus agir na vida dele, pode agir na minha também, na sua. A palavra diz em Efésios 6, nós vamos ler o texto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principais potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo, com toda oração e súplica, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja aqui. Pastor, quantas vezes por semana eu tenho que pôr armadura? É a mesma coisa que eu perguntar, quantas vezes tu tem que respirar por dia? Quantas vezes tu vai dormir? Quantas vezes você vai no banheiro? Quantas vezes você come por dia? Queridos, a armadura de Deus, se não fosse para ser usada todos os dias, ele não falaria armadura. Ele talvez dissesse o sofá na sua casa, ou dissesse uma outra coisa qualquer que não fosse habitual. Ele está falando de uma coisa que é trajar,
usar uma vestidura de guerra. Depois de fazer isso, hoje, permaneça fazendo sempre, orando o tempo inteiro por você e pelos outros. A sua vida não é só para você, é uns pelos outros. É cobrindo a armadura que não tem costas. A armadura não tem, você viu o que é? Cingindo os lombos com a verdade. Por que a verdade? Porque os lombos, por que não é cingindo os pés com a verdade? Porque os lombos significam a área de procriação, reprodução. É daqui que vão sair os teus projetos e os teus sonhos. Cingir os meus lombos com a verdade não é a minha verdade, mas é a verdade de Deus. Não é o que o Pedro pensa, não é o que o Chico pensa, é o que Deus pensa. A verdade é de Deus, não é a sua, milhão. A armadura não tem nada a ver com os seus predicados. Eu cinjo os meus lombos com a verdade. Eu vivo falando a verdade de Deus na minha vida. Eu coloco a couraça da justiça. Por que a couraça? Porque ela protege o peito. E o peito, onde está o coração, ele é do coração que procede as saídas da vida. Proteja a tua vida com a justiça de Deus. A justiça de Deus não é a sua, não é você, não sou eu. A justiça é a justiça de Deus. Tanto a verdade quanto a justiça de Deus estão descritos em sua palavra. Aqui está a justiça, aqui está a justiça e está a verdade. Então, se nós queremos estar cobertos com a armadura de Deus, precisamos colocar a verdade na produção da nossa vida, nas nossas ações, das palavras, daquilo que dizemos que somos e não temos o que somos. A justiça, o capacete da salvação que me protege a cabeça. É aqui que vem os dados do inimigo. Nesse século, quando a gente luta contra principados e potestades, eles não agem na área física, eles agem na área da intuição, dos desejos, do lançar desejos. Por isso a gente vê que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque o mundo é campeão em lançar desejos para nós que não são desejos que nos levam para Deus. Então eu coloco o capacete da salvação todos os dias da minha vida. Eu coloco a armadura de Deus, cingindo os meus lombos com a verdade, colocando a couraça da justiça, calçando as sandálias do Evangelho da Paz, que é aquilo que me faz andar. O que é o Evangelho da Paz? É a pregação da palavra. Então, quando eu estou calçado com o Evangelho, com as sandálias do Evangelho, eu sou uma pessoa que fala e vivo a palavra. Eu não só falo, eu falo e vivo. Eu não só vivo, eu vivo e falo. Tem que haver essa simbiose, esse estreitamento no meu ser com aquilo que Deus diz que é para ser. Uma vez por semana, eu perguntei por que eu estou falando isso de novo. Tinham 70 pessoas aqui no culto de quinta-feira, talvez no máximo 5 ou 10 pessoas levantaram sua mão, ninguém pôs mais armadura. Por quê? Você não acredita nela. Apesar do pé, assim, não acredita na verdade, não acredita na justiça, não acredita em pregar o Evangelho da Paz, não acredita que você tem o capacete da salvação, você deixou de acreditar. Eu não estou dizendo que você não acredita em Deus, eu estou dizendo que a palavra de Deus tem força em você. E é por isso que as pessoas estão oscilando na fé. Levanta o escudo da fé. Já está dizendo. Por que escudo da fé? Porque não é o escudo da graça, o escudo da bênção, o escudo da revelação, é o escudo da fé que torna a verdadeira armadura. Que fala, eu creio nisso que o pastor está falando, é bíblico, eu creio nisso. Então, quando eu vou colocar de manhã, eu não vou colocar de mau humor, desacreditando, é uma palhaçada. Para que isso? Eu vou colocar sabendo que há uma proteção na minha vida. Eu cinjo os meus lombos com a verdade e a verdade é do Senhor. Coloca a couraça da justiça e não é a minha justiça. Deus me ajude quando eu lidar com os homens, que eu não quero que a minha justiça prevaleça, mas que seja a justiça do Senhor. Coloca as sandálias do Evangelho da Paz. Deus coloca no meu coração um arder para falar de quem o Senhor é. O capacete da salvação me protege a minha vida, a minha casa, os meus filhos, todos os dias da minha vida. Eu faço isso. E não me esquecendo da espada do Espírito, que é o ataque. Veja, lombos com a verdade, suprimento, couraça da justiça, suprimento, sandálias do Evangelho da Paz, ataque.
Capacete da salvação, defesa. Escudo da fé, defesa. Espada do Espírito, ataque. A armadura de Deus é feita de ataque, defesa e suprimento. Precisa ter isso na sua vida. Se você só tiver ataque, não vai funcionar a retaguarda. Se você só tiver defesa, vai viver acuado. Você tem que ter ataque, defesa, bem suprido com a palavra de Deus. Orando o tempo inteiro. Sabe o que significa isso? Todos os dias da minha vida. Amém. Orando em línguas, orando no Espírito, pensando em Deus. Orar é pensar, é falar. Pastor, como é que faz quando a gente não está assim? Quando uma pessoa que conhece a palavra não vive, que foi o caso de Nicodemos, quando se apresentou a Jesus de madrugada, falou: mestre, eu sei que tu é mestre, todo mundo sabe que tu é mestre, porque ninguém fala igual a tu se não for mestre, vindo da parte de Deus. Para de me bajular. Tu precisa nascer de novo. Tu conhece muita palavra, tu ensina muita gente, tu diz e recita a palavra demais, mas tu, essas coisas todas que tu faz, não estão te trazendo para perto de Deus. Então sabe por que não? Tu tem que nascer de novo. Filhinho riquinho, que tem tudo, larga tudo, me segue. Se tem coisas na sua vida que estão te perdendo, larga e vive, para você morrer agarrado com essas coisas que não trazem eternidade. Ou melhor, traz eternidade, mas não com Deus. Eu quero fechar aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, me arrepender e dizer: Deus, me perdoa. Porque ou eu não estou usando a armadura, ou eu não estou acreditando que ela funcione. Aí, assim como eu penso acerca de mim, se eu acho que isso é uma palhaçada é. Para você, não para Deus. Para Deus, todo aquele que crê vai ser a sua resposta. Amém. Deus vai responder a Deus. A sua oferta, o seu dízimo, o seu sacrifício, o seu lamento, o seu choro, a sua boa intenção, tudo isso vai ser respaldado por Deus. Quando você nascer de novo. Se você nasceu de novo, quando já nasceu de novo? Então, vivam como tal. Porque não tem essa história de eu nasci de novo, mas estou vivendo uma frase de morto. Quem nasce de novo não quer ficar longe de Deus. De jeito nenhum. Eu não quero passar um dia longe do meu Senhor. Amém, amados? Eu quero orar com vocês nessa noite. Tem muita gente sofrendo ataques de Deus. Talvez você é filho do seu pai ou sua mãe estão em casa. E você não entendeu ainda que você está aqui para se armar, para que a sua casa seja alcançada toda ela pelo Senhor. O fogo de Deus possa vir purificar e transformar a nossa família. Nós estamos ouvindo o que eu falei. Nós estamos dispostos a viver isso. Honestamente, irmãos, se tu não está disposto, você precisa ouvir essa mensagem e ouvir mais uma vez. Precisa disso, a fé vem pelo ouvir. Você precisa ouvir a palavra. Tá certo? É a palavra que vai gerar vida na sua vida. Se não for somente falar, mas se sair de dentro do teu coração. Por isso, é a coraça da justiça, protegendo o seu peito, protegendo a sua alma. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele só vai fazer isso se você não vigiar. Então, quem é você no exército de Gideão hoje? Quem é você? Você é como os covardes que bate no peito e vai embora, achando que é valente porque saiu daqui julgando o pastorzinho? Eu digo uma coisa: quem não consegue enfrentar uma palavra como essa é covarde. É covarde. Você não tem paz com Deus. Não é você ouvir essa palavra e encontrar uma falha, é encontrar a falha e fazer posicionamento com Deus. Do contrário, você é um covarde, está adiando o teu tratamento e toda a tua casa está sofrendo com isso. Toda a tua família. Os nossos filhos estão esperando. Se posiciona, pai. Mãe, tome uma decisão, mude a sua posição.
Os pais estão olhando para os filhos, chorando, quero que seus filhos encontrem o caminho do Senhor. Isso não vai acontecer que você vem na igreja. Vai acontecer quando tu se posicionar e guerrear as guerras espirituais. E falar a palavra de Deus, confiando de que ela vai se cumprir na tua vida. Tem alguém desviado na sua casa? Tem alguém que não conhece o Senhor na sua família? Tem alguém que está em crise? Tem alguém que está em pecado, está viciado? Em quem você vai acreditar? Em quem você vai acreditar? Nas circunstâncias, vai morrer. Acredite no Senhor. Se levante e tome uma posição de ataque. Os que esperam no Senhor ficam dormindo no sofá. Não, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Todos os dias da minha vida. Você não dorme. Quantos dormem aqui? Dorme para quê? Para renovar as forças. No reino do Espírito, eu renovo as minhas forças no Senhor. Além de dormir, eu renovo uma palavra. Quando põe a armadura, eu estou dizendo, Deus, estou aberto mais uma vez nesse dia, para que a tua palavra venha e me encha, e eu possa distribuir entre as pessoas ao meu redor. Pense nisso. Quem é você? É alguém que não vigia? Não está vigiando? Vai culpar quem? O marido, a esposa culpa o marido culpa os filhos culpam a Dilma. Você foi chamado para não depender de ninguém e depois amar a todas as pessoas. Não depender de ninguém para ficar me ligando para lá. Não depender de ninguém. É depender em primeiro lugar do Senhor. Sabemos. É tudo dizer isso que eu vou dizer. Alguns pensam que eu brinco muito bem. Mas eu fui assistir o jogo do Vasco e eu cheguei do lado de um cara que eu nunca vi mais corpo na minha vida. E a gente começou a conversar. Foi ótimo, gostei demais dele. Ele esteve uma empatia. No final eu falei, vou para tal lugar. Ele falou, vem comigo que eu vou caminhar para aquele lugar. A minha esposa vai me buscar lá. Eu cheguei lá e falei, vou te dar uma carona até a Tijuca, para você pegar o teu ônibus. Olha na ilha. Mas sabe o que me entristece às vezes? É eu ver o gol do Vasco e abraçar um monte de pessoas que eu não conheço. Mas quando eu vejo o gol de Jesus na pessoa, eu não abraço ela. Quando eu vejo o irmão prosperar, eu não abraço ele. Quando eu vejo o irmão ser promovido, eu não abraço ele. Eu julgo. Eu não. As pessoas fazem isso. Mas no estádio, eles se abraçam e se conhecem. Todo mundo é técnico, todo mundo sabe tudo, mas ninguém é humilde o suficiente para amar o teu irmão, amar mesmo, de todo o coração, de todo o teu alma. É isso que a igreja precisa. A igreja não precisa de juízes, nós já temos um que está sentado à direita do Pai, que um dia vai julgar os nossos atos. Pense nisso nessa noite. Quem é você? Você é um dos 300 de Gideão que vigiaram. Pense nisso. Vamos ficar em pé. Vamos rever a nossa armadura. Carlinho já colocou a armadura no louvor. Mas eu quero que você pense, você está com ela. Você está sentindo isso? Está sentindo a proteção de Deus? Está tudo encaixado? Ou esqueceu a espada em casa? As pessoas esquecem a Bíblia da igreja, a espada, mas não esquecem o celular. Nem a carteira cheia de dinheiro. Se tiver R$1.000 na carteira, todas as vezes levantar, vai mal o morto para você não cair. Mas a Bíblia as pessoas esquecem. A palavra, a eternidade, a presença de Deus. Aleluia.
Quem é esse Jesus na sua vida? Quem é esse Senhor dos Senhores, Rei dos Reis na sua vida? Ele é capaz de mudar procedimentos e comportamentos de um coração quebrantado. Ele não consegue resistir. Se nessa noite você ouviu essa palavra, você quer mudar a sua vida, não para ninguém, mas para mim mesmo. Minha igreja não muda a minha vida se eu não tomar uma posição com Deus. Minha igreja só me faz ser um frequentador de igreja, mas tomar uma posição com Deus e mudar todos os dias da minha vida, isso me faz um filho de Deus. Aleluia. Os olhos são fechados. Se alguém nessa noite que quer dizer, Jesus, entra na minha vida, Jesus, eu quero voltar a ti, eu me afastei, talvez Deus eu nunca tenha te aceitado na verdade,